E aí, tudo certo? Aqui é o Marcos e hoje eu quero falar com você que tá querendo começar a criar jogos em 2019. Passou 2018, talvez passou também o ano passado, retrasado, re-retrasado. Você tá querendo começar a criar seus próprios jogos e não começou ainda. Eu quero ajudar você porque eu já crio jogos há quase 3 anos, já comecei a estudar há quase 3 anos e também já ensino pessoas a criar jogos há quase 2 anos. Vai completar 2 anos agora em fevereiro de 2019. Então já estou aqui percebendo vários erros que as pessoas cometem e sempre busco achar soluções para ajudar as pessoas a evitar de tomar esses mesmos erros. Porque você conseguir fazer alguma coisa tanto acertar em algumas coisas quanto evitar alguns erros. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar uma série de coisas que você deve evitar e uma série de coisas que você deve fazer para que em 2019 você consiga realmente fazer os seus próprios jogos, colocar as suas ideias em prática, criar os jogos que só você pode criar. Porque é uma frase que eu acho muito legal de um game designer, o Casey O'Donnell, ele tem um curso de game design gratuito, eu vou deixar o link aqui se eu lembrar, que ele fala que cada pessoa é única, né? Então, se você tem uma ideia de jogo, só você teve essa ideia com essas especificações e só você vai poder implementar, poder executar essa ideia com essas especificações. Não tem outra pessoa que possa fazer isso, porque tu é único. Todo mundo é único. Então eu não quero que você deixe de fazer esses jogos que só você pode criar, independentemente de por que você quer criar. Se é para criar um jogo para os seus amigos jogarem, se é para criar um jogo para lançar na Steam, não importa. Tudo começa com uma ideia, né? Para você criar um jogo, começa com a ideia, surge na sua cabeça durante o banho, durante o dia, durante o sono. Em algum momento surge uma ideia, e essas ideias que a gente tem sempre são a ver com coisas que a gente viu ou até mesmo com coisas que a gente já jogou. Né? Então você vai ver muitos jogos que se aproveitam de mecânicas, de referências de outros jogos para criar o jogo diferente. Então não tem nenhum problema em você criar um jogo em que o personagem pula igual o Super Mario. Afinal de contas, por pular igual o Super Mario, ele não vai ser igual a Super Mario, né? Não é como se Super Mario tivesse patenteado o pulo, né? Se fosse isso, todo mundo tava ferrado, porque o que mais tem em jogo 2D é pulo, né? Então você vai ter uma série de referências que você tem, de jogos que você já jogou, e assim você vai ter a sua ideia para colocar em prática. E a primeira dica aqui é que você não coloque essa ideia em prática. Você não vai pegar a sua grande ideia que você teve jogando Super Mario, jogando GTA, jogando The Witcher, jogando Zelda, jogando Donkey Kong, jogando o que for, porque essa ideia vai ser muito grande, sem sombra de dúvidas. Cara, eu já cometi muito esse erro de querer fazer a minha grande ideia, né? Eu falei aqui que eu estudo jogos há quase 3 anos, mas eu comecei lá quando eu tinha 10 anos, né? Lá foi um momento que eu tive, mas eu acabei desistindo porque eu queria fazer isso. Eu queria pegar as minhas ideias que eu tinha na hora e colocar em prática. Então saí a tentativa de fazer um Zelda em 2D, né? Fazer um jogo de sobrevivência em RPG Maker. Tinha várias ideias assim que nunca davam certo porque eu não tinha preparação ainda para colocar aquelas ideias em prática. Então a minha sugestão, minha primeira dica para você criar jogos em 2019 é você parar de cometer esse erro. Pega essa sua grande ideia e engaveta. Engaveta, se você quiser detalhar sobre ela, escrever sobre ela, pode escrever à vontade, mas tendo noção de que você vai colocar ela em prática quando você estiver num nível adequado. Porque, cara, se você quer fazer um jogo que tenha um mundo grande, um universo expansivo, um mundo aberto com várias missões, aí eu pergunto: você já criou um jogo que tem pelo menos uma missão? Se não, como é que você vai estar apto a criar várias missões? Entende? Você não tem nem como medir. Você nunca criou uma missão para saber se é fácil, se é difícil, se você dá conta. Então, comece bem pequeno. Bem pequeno como? Como é que eu recomendo isso? Cara, melhor coisa é você pegar um jogo já existente, que é pequeno, e tentar replicar esse jogo. Eu, nos meus primeiros treinamentos, eu criei um Pong, né, bem simples mesmo. Aí depois eu criei um jogo que você é um macaquinho, que você pega frutas que caem do céu, que é quase como se fosse um Pong, né? Você move como se fosse um Pong, mas as frutas caem, você pega elas, elas não rebatem, né? E vai contando o ponto. Coisa bem simples mesmo. Pega essa sua ideia grande que você teve e diminui no monte, sabe? Subtrai ao máximo para que saia uma coisa bem simplinha mesmo, porque aí o cara fica triste, né? Poxa, cara, eu tinha aqui minha ideia, quis colocar em prática, só que não deu certo, era muito difícil. O erro não foi porque você ainda não tem habilidade, porque é óbvio que você não vai ter habilidade no começo.
Quem é que começa sabendo? Ninguém começa sabendo, né? Então o erro foi você escolher uma ideia que você não tem capacidade de criar ainda. Então esse é o erro. Subtraia a sua ideia, faça uma ideia menor dos seus jogos e aí você vai conseguir executar. Eu tenho um vídeo todo sobre isso, que é um vídeo que eu falei sobre o erro número 1 e realmente essa é a dica número 1 e eu vou colocar aqui no card se eu lembrar. Se eu não lembrar, comenta aí embaixo para eu lembrar de colocar. Então beleza, você subtraiu a sua ideia ao máximo, você optou por fazer, sei lá, um Pong. Vai fazer um Pong bem simples, que você é uma paletinha que vai rebatendo a bola. Perfeito, ideia simples e muito boa para começar. Agora, você não pode cometer o segundo erro mais comum. Tentar fazer esse jogo simples que você teve a ideia em um motor complicado, em um programa complicado, em uma ferramenta complicada. Você talvez caia, né, no que todo mundo fala, que tem que fazer jogo em Unity, tem que fazer em Unreal Engine, tem que aprender programação complexa desde o começo, uma linguagem de programação. Mas o que deu muito certo para mim e dá muito certo para todo mundo que eu vejo executando isso, é começar por um motor simples, assim como você vai fazer um jogo simples. Porque um jogo simples em um motor complicado vai ser mesmo assim complicado. Porque você vai ter que aprender a ferramenta, né, que a ferramenta de criação de jogos, a gente chama de motor de jogos, né? Você vai ter que aprender a ferramenta e por ela ser difícil, ainda vai ser difícil criar esse jogo simples que você teve ideia, entende? Então execute esse jogo simples em um motor simples de executar. Que motores simples são esses? São motores que a programação é mais simplificada, como por exemplo o Scratch. O Scratch é um exemplo desses. Também tem o Click Fusion, que é um motor bem simples também, que a programação é feita por códigos assim que você monta, né? Tem também a GDevelop e tem também o Construct, que é o que eu recomendo. E eu recomendo esse porque é o que eu venho utilizando, eu vejo muita pessoa utilizando. Já vi vários resultados muito bons feitos em Construct. E tem a versão 2 ou a versão 3. Se você quiser saber qual versão escolher, assiste esse vídeo aqui que está no card em algum dos cantos. Para você saber qual é a melhor versão que você pode escolher do Construct. Mas quão simples é esse motor, esse Construct que eu estou falando? É bem simples assim a ponto de você montar o seu código com blocos que você vai montando como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? Então, em vez de você ter que saber toda a linguagem de programação, você vai ter que pensar no que você quer que aconteça no jogo e você vai montar esses acontecimentos pelo Event Sheet, que é o que eles chamam a programação deles, é o papel, né, a folha de papel, onde acontece toda essa montagem do código. E logo de cara você pode pensar, mas poxa, uma programação simples assim deve ser extremamente limitado, certo? Eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, mas cara, nada disso, é um motor bem robusto, você vai ter como executar praticamente tudo que você quiser executar. Que seja em 2D, em duas dimensões, você vai conseguir executar. Existem vários jogos, inclusive lançados na Steam, que foram feitos em Construct. É um motor bem robusto, muito funcional e vai servir muito bem para você executar as suas ideias simples, porque também ele é um motor bem simples. Eu recomendo que você comece por ele. Você começa por ele e se quiser se manter nele, você também pode. Não é aquele tipo de motor que você vai ter que largar depois de um tempo porque ele não funciona. Então você só vai largar ele se você eventualmente quiser fazer um jogo em 3D, ou talvez um jogo que vá para o PlayStation 4, porque ele não exporta para o PlayStation 4. Mas não pense nisso agora, a ideia é fazer um jogo simples, no motor simples, e o Construct vai te servir nesse critério. E nesse momento você pode pensar, mas poxa, Marcos, é tão triste fazer um jogo simples, eu queria fazer um Super Mario, eu queria fazer um Zelda, queria pegar aquela minha grande ideia e executar, e eu não me importo que vai ser difícil, eu quero vê-la acontecendo, eu posso levar anos para fazer essa ideia, que eu não quero nem saber, eu vou terminar ela. Sabe o que acontece quando você tenta embarcar nessa jornada aí de fazer um jogo complexo logo de cara? É que você vai estudar ao longo do processo, e inclusive até pode dar certo. Só que aí vai acontecer uma série de coisas que você vai ir se colocando para baixo e eventualmente vai parar de fazer o jogo. Isso acontece porque quando a gente começa alguma coisa, a gente tem uma série de dúvidas mais relacionadas a se eu consigo ou não fazer, né? Então, se você não tem uma prova concreta, uma prova real de que você consegue fazer aquilo, você fica se duvidando, fica se colocando para baixo, e as suas chances de terminar um jogo e de levar isso a longo termo, terminar vários jogos, diminui.
Então a terceira dica para você criar jogos é você terminar rapidamente o seu primeiro jogo, para que você tenha uma prova concreta de que você consegue criar jogos. Por mais simples que seja, você vai ver um jogo que foi feito por você, que está ali completinho, você estava no processo, você sabe que foi você que fez e ele terminou. Isso é uma prova de que você consegue. Se você consegue fazer um jogo pequeno, você consegue fazer um médio e consegue fazer um grande. Você vai treinar o seu cérebro a entender isso. Eu nunca me esqueço, cara. Assim que eu terminei o meu primeiro jogo, foi uma bola de neve. Foi crescendo, crescendo. E eu fui cada vez criando jogos maiores, né? A bola foi crescendo e cada jogo foi sendo um pouco maior do que o anterior. E isso é natural. Quando eu comecei com 10 anos, que eu acabei desistindo, né? Eu não terminei nenhum jogo. Eu fui fazendo várias ideias grandes, não terminei nenhuma. Eu ia falando pra mim mesmo, olha só, essa aqui vai dar certo, essa aqui vai dar certo. Não, essa aqui eu vou ficar até o final, pode levar um ano que eu vou ficar até o final. O que acontecia? Nunca dava certo, eu nunca me provei que eu sabia fazer e acabei desistindo. Quando eu voltei a fazer jogos, aproximadamente há 2 anos e uns 10 meses atrás, eu fui fazer um jogo muito simples. Meu primeiro jogo foi um Pong, assim, bem simples, bem zoado. Só que eu terminei. E engraçado que depois disso eu terminei vários jogos. Igualmente pequenos, mas crescendo um pouquinho. Aconteceu ainda, claro, alguns problemas de eu começar um jogo e não terminar. Acontece. E foi quando eu cometi uns outros erros, né? Tipo de tentar fazer um jogo grande demais, coisa assim. Só que desde então eu venho terminando vários jogos e é raro a ocasião em que eu começo alguma coisa e não termino. Então, eu ter decidido por terminar um jogo rapidamente para provar para mim que eu consigo fazer, foi uma decisão muito boa e eu recomendo que você faça isso também. Então, resumindo para fechar, você vai fazer uma ideia simples de jogos, você vai pegar a sua ideia grande e vai engavetar. Você pode pensar sobre ela, escrever sobre ela, pensar em fazer ela daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não tem problema. Mas agora que você está começando, você vai fazer uma ideia bem simples, tipo um Pong, tipo uma variação de Pong, tipo uma plataforma bem simplória que você só anda, ou que você anda e pula apenas, sem aceleração, desaceleração, gravidade, sem coisa complexa, bem simples mesmo. Quando você perceber que você está começando a complicar, você corta o seu barato, tá? E fala, pera aí, vamos simplificar isso aqui que está ficando muito complexo, né? Como aconteceu com o aluno André Silva, ele ia fazer um Pong, mas aí já pensou, opa, vou fazer um Pong em que tem o jogador e a CPU. Aí colocou uma CPU, né, que controla também. Aí pensou, opa, vou botar um modo multiplayer. Aí tava virando quase um FIFA 19, o jogo dele, o FIFA Pong 19, né? Então ele foi complicando, o negócio é simplificar. Se você perceber que está complicando, corta o barato e fica simples, que aí você consegue terminar, tá bom? Essa sua ideia simples não é só fazer em qualquer motor. Faz também um motor simples, como Scratch, Clickteam Fusion, GDevelop, e eu recomendo o Construct, tá bom? Construct é o que eu venho utilizando há bastante tempo e tem me servido muito bem, e eu vejo pessoas fazendo coisas incríveis no Construct. E essa sua ideia simples, no motor simples, você vai terminar rapidamente, para que você prove para si mesmo que você consegue, e fazendo isso, você vai criar um ciclo, que eu esqueci o nome do ciclo, que é o oposto de vicioso, né? Porque ciclo vicioso é ruim. Mas tem um outro ciclo que é bom, né? Que é uma série de repetições boas, que vai fazendo você crescer o seu nível de jogos, né? Você vai sempre elevando o nível de jogo que você faz. E você vai começar a terminar muitos jogos em vez de deixar eles para trás, em desistir das suas ideias e vai terminando muito mais. Então, cara, essas 3 dicas são o suficiente para você começar bem em 2019. Aparecer aqui rapidamente com outra camisa para avisar você que se você quiser continuar estudando sobre como começar a criar jogos, você pode seguir essa série de vídeos aqui. Muito obrigado por assistir, deixa um like também e clica aqui, ó, no Marcos em Pixel Art para se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.